Paz, graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta aqui com o material de Tomás de Aquino, a Catena Áurea. É um material muito bem elaborado, é um compêndio, não significa necessariamente um resumo, é um compêndio. Nesse período aqui, 1200 a 1225 a 1274, são as datas de Tomás ou Tomaso, tá? Mas a ideia é século XIII, XIV. Esse período aí é um período em que o catolicismo europeu tinha um controle sobre a produção acadêmica, sobre a produção teológica. Tá? As universidades estavam muito voltadas para a produção filosofia, teologia. Tomás de Aquino foi professor aqui na Universidade de Paris. Universidade de Paris. Ele lecionou na Universidade de Paris por vários anos. Tá? As universidades europeias que estão surgindo nesse período aí, elas são, via de regras, patrocinadas pelos governos ou principalmente pelas instituições, né? Pelo catolicismo que vai se formando. Uma das mais antigas universidades da Europa, se não a mais antiga, é a de Coimbra, em Portugal. Tá? E nesse período a teologia era o auge, tá? Era o carro-chefe, era a matéria de excelência no meio acadêmico. Isso por conta do poder religioso, socioeconômico que a igreja exercia, né, nesses países aí que formam a chamada a Europa cristã naquele período, tá? E o importante desse material é que ele resgata ou preserva os comentários dos chamados pais apostólicos, que não são os apóstolos, mas são os discípulos, ou os discípulos dos apóstolos, que é o material que você estuda aí em patrologia ou patrística, os chamados pais da igreja, tá? É, que é um período aí de desenvolvimento institucional, de desenvolvimento teológico, mas é um período também de altos e baixos, porque a fé cristã vai se tornando institucionalizada. Quando ela se torna instituição, ela abre mão de uma pessoa que estava muito presente e atuante na vida da igreja, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo deixa de ser aquele que valida, aquele que confirma. E essa autoridade que no início era do Espírito Santo, conforme você vê no livro de Atos dos Apóstolos, o Concílio de Jerusalém, né, a declaração para as igrejas é que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, ou seja, uma comunhão e uma confirmação. Nesse período pré-medieval que vai se formando as instituições, a autoridade do Espírito Santo ela é diminuída em benefício da autoridade do chamado bispo. Historicamente, bispo, presbítero, ancião são o mesmo ofício, são o mesmo indivíduo, não eram uma hierarquia. Tá? As igrejas cristãs, na sua formação, elas eram compostas por uma liderança plural. Via de regra, um ou outro se destacava, tá? Pela capacidade de oratória, retórica, ou por ser também um escritor, sempre alguém se destacava, mas o cristianismo, ele sempre teve, ele sempre teve na pluralidade a sua convicção da relevância, da formação, da sua liderança, tá bom? Isso a semelhança aí dos moldes do que era o judaísmo naquele período, um período um pouco anterior depois, a pluralidade na liderança. Então, presbítero, ancião, bispo, o pastor, era a mesma coisa, era o mesmo ofício, eram os mesmos indivíduos, não havia uma hierarquia, nunca houve uma preocupação com essa
Hierarquia. A hierarquia começa a se formar depois. E quando se forma uma hierarquia, a palavra que valida é a palavra do bispo. E depois se torna o bispo monárquico, né? O bispo que tem poderes sobre os demais e vai se formando essa hierarquização. Via de regra, na hierarquização vão se formando os documentos doutrinários e, através desses documentos, é que ocorre a conformação com a fé. O Espírito Santo vai ficando de lado, porque vão entrando aí os rituais, os ritos, as iniciações. Não estamos questionando a validade ou não dos rituais, dos ritos, das cerimônias. Não é o que se questiona. O que se questiona através da história é que uma pessoa, fundamentalmente importante, é deixada meio que escanteado, meio que de lado, tá bom? A atuação do Espírito Santo, ela é entendida, ela é compreendida, ela é desejada e a autoridade que valida os eventos, os fenômenos, as conversões, é a autoridade do bispo monárquico, que acaba culminando no catolicismo romano, ou no romanismo, tá bom? Que nós entendemos que é cristão, mas com fortes elementos de outras tradições que foram incorporadas, tá? Na obra aqui de Tomás de Aquino, nós chegamos ao capítulo 2, ao capítulo 2, nós estamos com o Evangelho de Mateus. Ele tem comentário dos 4 evangelhos. Nós demos uma freada aí, porque tivemos dificuldade para apresentarmos o material, e agora retornamos. No início do capítulo 2 aqui, ele está falando ainda do nascimento de Cristo Jesus. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esse texto é magnífico. A maneira como o evangelista apresenta o relato histórico do comportamento desses homens aqui é algo impressionante. Eles não tiveram nenhuma dúvida com relação ao nascimento do rei prometido, do Messias, do ungido, o rei dos judeus. Olha como eles se apresentam na cidade de Jerusalém. Esses homens são reconhecidos como astrólogos. A astrologia era objeto de estudo dos povos antigos, em todo o planeta. Em todo o planeta. As pessoas se valiam das constelações, dos fenômenos celestes, atmosféricos, para tomarem as suas decisões, tá bom? Mas isso acabou conduzindo para uma idolatria. Sim, ponto. Aconteceu e nós não temos como apagar. Mas a beleza desse texto, o que torna esse texto impressionante é que Deus nunca deixou de ter testemunho de si mesmo nessa terra. Esses chamados magos, que alguns imaginam que eram reis e que eram três, mas que também já é mitologia, isso daí já são fábulas criadas. Eles eram magos, eles eram os filósofos, eles eram os acadêmicos, eles eram os conselheiros dos reinos naquele período. Eles, pelas suas observações e, obviamente, pelo conhecimento das profecias, dos escritos judaicos, lembrando que os judeus foram dispersos pelo mundo em períodos anteriores, né, do cativeiro babilônico, e o cativeiro babilônico, muitos não retornaram, muitos acompanharam o Império Babilônico, se estabeleceram ao longo do Império. Foi quando se formou uma instituição que até hoje permite aos judeus viverem a sua fé, viverem em comunidade em qualquer lugar do mundo, que é a sinagoga. Então, o conhecimento da palavra de Deus foi disseminado pelo mundo. Lembrando que nós tivemos Daniel, o sábio, um dos mais sábios entre os que já existiram sobre a face da terra, que participou, acho que 2 ou 3 monarcas ou reinos diferentes no período do cativeiro babilônico lá.
Então, o conhecimento dos judeus, o conhecimento das profecias judaicas, isso não era algo totalmente oculto a outros eruditos, a outras religiões, a outros pensadores, a outras convicções. Via de regra, as pessoas, quem é voltado para a sabedoria, ele busca sabedoria. Então, testemunho do nascimento de um rei que mudaria a história da humanidade. E esses magos perceberam, através da constatação de um evento, de uma estrela que se movia no céu de uma forma diferente, que fez com que eles se deslocassem. Como era dos judeus, eles foram para Jerusalém e se apresentaram onde se espera nascer um rei? Através de uma dinastia. Acontece que o Herodes, chamado aqui, ele não era judeu. O Herodes era idumeu. Ele casou aí com a filha de algum sacerdote, uma filha de um líder judeu que era de uma linhagem sacerdotal, que ganhou o poder, conseguiu o poder num momento muito específico da história de Israel, em que a Síria dominava aquela região, depois a Síria se enfraqueceu, houve a rebelião aí dos chamados Macabeus, e eles acabaram assumindo o governo da Judéia. E Herodes casou-se com a filha de um desses homens, tá? De um desses sacerdotes. E pela sua engenhosidade política, ele acabou conseguindo ser nomeado por Roma como rei da Judéia. E ele era, por uma extensão do título, chamado de rei dos judeus, mas ele nem judeu era, tá bom? Ele era um político hábil, um político brilhante, que, pela sua astúcia, pela sua capacidade, galgou uma posição, aos olhos dele, extremamente relevante e importante, tá bom? Quando esses homens chegam numa caravana, provavelmente com dezenas ou centenas, provavelmente centenas de pessoas e animais, camelos, cavalos, a cidade ficou alvoroçada, Herodes também ficou profundamente perturbado, porque esses homens, conduzidos ao palácio, eles se apresentaram como adoradores. Eles se apresentaram como aqueles que ali estavam para prestar culto, para prestar adoração, para prestar reverências ao recém-nascido rei dos judeus. Não havia nesses homens nenhuma sombra de dúvida. Isso é impressionante, isso é totalmente impactante. Então, o Santo Agostinho aqui, ele já vai falar, ou Agostinho, que alguns não gostam de chamar ele de santo, né? A Igreja Católica deu a ele o título, e ele viveu com esse título aí. É claro que os títulos católicos são posteriores à morte, né? Só é santo no catolicismo quando se morre. Viver não significa nada. Santidade na Igreja Católica é um título pós-mortem, é um título após a vida, é um título à semelhança dos títulos dos reis, dos imperadores romanos, que eram divinizados após a morte, tá? O catolicismo romano incorporou isso daí, tá? Incorporou essa prática e, pelos relevantes serviços à instituição católica ou ao romanismo, pessoas eram e até hoje são canonizadas ou santificadas, podendo ser não só reverenciados, mas podendo ser assim objetos de um culto, de uma, nós falamos que é adoração. A doutrina católica dirá que é veneração, e tenta distinguir veneração de adoração. Mas, em termos práticos, as pessoas dirigem orações, fazem votos a esses homens e mulheres. Os protestantes, os evangélicos, rejeitam essa prática, porque identificam ela como uma influência do romanismo. Quando se fala romanismo, ninguém está falando do catolicismo, está falando do culto a Roma, do culto aos imperadores romanos. Então, elementos do romanismo que invadiram o catolicismo e se perpetuaram através do cristianismo
romano até os dias de hoje. Então, Santo Agostinho, que é um teólogo muito celebrado, né? Ele começa como filósofo e termina sua vida como teólogo. Então, todo esse processo de transformação mental dos elementos filosóficos que ele utilizava para tentar expressar ou compreender a sua fé, todo esse desenvolvimento em que ele vai se apartando da filosofia e vai se aprofundando nas verdades reveladas do Evangelho, ou seja, na teologia em si, são interessantes para o jovem entender e compreender esse processo. O que nós estamos vendo nos dias de hoje é o processo contrário, né? A pessoa é iniciada na teologia, nas doutrinas, e ela procura se valer de outras fontes ou outras técnicas ou recursos, como a filosofia, como a psicologia, como a psicanálise e tantas outras áreas do conhecimento humano para expressar a sua fé, a sua convicção. Devido à natureza organizacional da filosofia, muitos se valem da filosofia nos dias de hoje. Muitos recorrem à filosofia como se ela fosse a base necessária e fundamental para a expressão das verdades cristãs. Não o é. Não é. Tá? Você não precisa estudar filosofia. Se quiser, eu faça. Não vai causar nenhum mal. Mas não há necessidade. A verdade do Evangelho é suficiente através da influência do Espírito Santo na alma, na mente do indivíduo, é suficiente para produzir uma vida santificada, uma vida transformada, uma vida regrada, à semelhança dos magos, uma vida disposta a adorar o verdadeiro Deus através daquele pelo qual ele revela de forma plena e absoluta a sua vontade, o seu querer para toda a humanidade. Agostinho aqui, ele expressa nesse texto aqui já o início da veneração ou do culto a Maria, a chamada Mariologia, né? Ele passa a falar, eu vou ler aqui e aí você vai entender. Consumado o milagre do parto virginal, no qual o útero cheio da divindade deu à luz o Deus homem, sem perder o selo de sua integridade, entre os tenebrosos esconderijos de um cubículo e a estreitez de um presépio, nos quais a majestade infinita reduzia-se às curtas dimensões de um corpinho, enquanto Deus estava suspenso no seio materno e permitia ser envolvido em panos vis, um novo astro apareceu de repente no céu, iluminando a terra, e dissipadas as trevas que cobriam todo o mundo, converteu a noite em dia, para que o dia não ficasse oculto na noite. Por isso diz o evangelista, tendo, pois, nascido. Há uma beleza poética, uma beleza retórica na apresentação aqui de Agostinho. Daqui é parte de um sermão, né, da Epifania, da revelação. Mas veja que a pessoa, a humanidade do verbo, ela começa a ter aqui um enfrentamento à divinização da Maria. Tanto que ele está preocupado aqui com um conceito extra-bíblico de uma virgindade pós-parto. E a linguagem que ele usa aqui eu não preciso explicar em todos os detalhes, a fisiologia feminina, né? O útero, a vagina, a estrutura do ímen, mas na mente aqui desses homens começa a surgir um conceito, uma ideia de que o corpo de Maria, principalmente no que diz respeito à parte da maternidade, não sofreu nenhuma influência do parto. Então eles têm esse conceito de eterna virgindade da Maria, tá bom? O que não faz nenhum sentido, Quando a Bíblia fala da virgindade de Maria, diz respeito à concepção, sem participação do homem, sem participação de José. O milagre é Jesus. Com o passar do tempo, o milagre se torna o corpo de Maria.
aí acaba chegando até a divinização de Maria, a ideia de que ela deu à luz a um Deus. Não, Maria deu à luz a um homem, Jesus, homem, perfeitamente homem, cordão umbilical ali, ele mesmo fala aqui que mamava, né? Precisou do leite materno, precisou de cuidados. Maria deu à luz a um homem, o homem Jesus. O mistério da fé, do verbo que se fez carne, é algo do qual participamos a nossa fé comum, mas Maria não deu à luz a um Deus, tá bom? Ela não é mãe de um Deus. Ela é a mãe do Filho de Deus, tem essa concepção toda. Quando a igreja começou a discutir a natureza da pessoa de Cristo Jesus, é homem, é Deus, é Deus, é homem. Jesus é perfeitamente homem. Jesus é totalmente humano. Não negamos, não negamos a sua coeternidade, é assim que os teólogos se expressam, né? A coeternidade ou a coparticipação na natureza ou na essência divina. Porque Cristo é o Verbo que estava com Deus antes da fundação do mundo, tá? E que se faz totalmente homem no útero de Maria, no útero materno. Então, Maria deu à luz ao homem, Jesus. Quanto à essência desse homem, quanto ao pleno significado da pessoa de Cristo Jesus, a igreja acabou desenvolvendo uma doutrina que trata da pessoa de Cristo Jesus como possuidor de duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Tá? Quando se estuda aí os documentos da igreja, o credo apostólico e as demais declarações de fé da igreja historicamente, você acaba percebendo a maneira como a igreja procurou explicar quem é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Tá? Mas aqui, nesse material, que eu considero excelente, já tem alguns elementos da formação do romanismo, dos cultos católicos e da criação aí de um panteão, né? Celebra-se Jesus, mas vai criando aí uma série de outras personalidades que se tornam objeto também de culto. Dito isto, o próprio, não o Crisóstomo, um outro Crisóstomo aqui, ele também tem um comentário que eu acho relevante para esse capítulo aqui. Vejamos por que o evangelista designa o tempo em que nasce Cristo, dizendo no tempo do rei Herodes. Ele o diz para demonstrar o cumprimento da profecia de Daniel, que previa que Cristo haveria de nascer depois de 70 semanas de anos, pois desde aquele tempo até o reinado de Herodes transcorreram exatamente 70 semanas de anos. Ou porque, enquanto a nação judaica fosse governada por reis judeus, ainda que pecadores, enviavam-se profetas para a sua cura. Mas agora, quando a lei de Deus se encontrava aprisionada por um rei iníquo e a justiça de Deus oprimida pela dominação romana, nasce o Cristo, porque uma grande e quase incurável doença exigia um médico mais hábil. Jesus Cristo, a cura de Deus. As pessoas estão muito preocupadas com a cura divina. A cura para a humanidade, a cura para os problemas, as dores da humanidade, foi proposta e foi realizada por Deus através do milagre da encarnação. Milagre da encarnação. Jesus, o Cristo de Deus, a cura da humanidade. Essa é a proposta de Deus. E pela fé, nós participamos desse milagre. O teremos realizado na revelação de Cristo Jesus, tá? Para a eternidade. Mas, pela fé, podemos desfrutar dos benefícios desse milagre, do nascimento, da vida, do sofrimento, da morte, da ressurreição, da ascensão e da doação do Espírito Santo. A consumação plena dos feitos de Cristo Jesus em favor da humanidade
se revelarão com ele. Tá bom? Não é a igreja que revela, se revelarão com ele. Mas, pela fé, a igreja, nós podemos participar desses benefícios como que uma antecipação de uma parte, ainda que mínima, de tudo o que Cristo realizou em prol da humanidade. Nós chamamos isso de milagres, que são acessíveis pela fé, mas que não estão necessariamente sujeitos à fé. A fé é o elemento fundamental, porque a Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé não obriga Deus a realizar nada, tá bom? A fé nos coloca diante desse Deus e diante de todas as implicações no que diz respeito ao que ele realizou pela humanidade e o que ele espera da humanidade, considerando todo o benefício proposto e realizado por Deus gratuitamente por nós, tá? Pela fé nós somos colocados nesse relacionamento, nessa dinâmica, nesse modo de vida. E somos sempre muito mais beneficiados do que exigidos. Considerando o que Deus exige de nós e considerando que Deus realizou o impossível, toda e qualquer coisa que nos for pedida da parte do Altíssimo não tem como ser comparado aos grandes benefícios, ao grande livramento, à grande e poderosa salvação que ele realizou em favor da humanidade, tá bom? Eu encerro esse capítulo com esses poucos comentários, porque apesar de dezenas de comentários aqui, poucos são capazes de acrescentar alguma coisa à nossa conversa, à nossa discussão aqui, ao nosso entendimento ou ao nosso crescimento espiritual. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.